Olá, esse é o Sim Talks, o podcast da CEMIG Sim. Eu sou a Silvia Castro e nesse episódio vamos falar sobre a COP28, a 28ª Conferência do Clima da ONU. Vamos debater sobre os seus impactos no mundo e como marcas e consumidores podem participar ativamente para a redução do aquecimento global. Para falar sobre esse tema, recebemos Marcos Nakagawa, professor e coordenador do CEDS, Centro ESPM de Desenvolvimento Socioambiental. Obrigado, um prazer enorme estar aqui conversando sobre esse tema tão importante que a gente precisa falar, divulgar, debater e sair dos muros da academia e chegar aí nos nossos ouvintes aqui do podcast. E o Marcos Salles, sócio fundador da DECA, especialista em ESG e sustentabilidade corporativa. Agradecendo o convite, obrigado Silvia, obrigado a todos. É um prazer estar aqui com o professor Nakagawa, que eu acompanho ali pelo LinkedIn, vejo privilegiado de poder estar recebendo esse conteúdo aqui agora. Obrigada por estarem aqui com a gente, vai ser um prazer bater esse papo com vocês. Entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro, acontece em Dubai a COP28, com o objetivo geral de aumentar a cooperação entre as nações para enfrentar as mudanças climáticas. Mais do que isso, o evento tem como meta ajudar a manter vivo o objetivo de limitar o aumento da média de temperatura global a 1,5 graus Celsius. Aí eu pergunto para os Marcos, o que podemos esperar das superpotências mundiais em relação às pautas prioritárias da COP28? Quais seriam essas pautas prioritárias? Porque hoje a impressão que eu tenho é que tudo é prioridade, né? Para começar, né, a gente pode falar que é na terra do petróleo. Então tem muitos ativistas aí que já chegaram falando como assim que a gente vai para lá, mas também lá nessa conferência estamos fazendo o nosso balanço depois do Acordo de Paris, todas as empresas e principalmente os países mostrando aí a importância de verificar o quanto de gases de efeito estufa e o real aquecimento global que está acontecendo. Tivemos também os popstars, né, que sempre estão nesses lugares aí, e os grandes países agora precisam realmente pagar por esse grande potencial que fizeram ao longo desses séculos, e a COP já foi aberta falando desse valor extraordinário que será destinado aos países que estão aí no seu desenvolvimento ou subdesenvolvido para poder sofrer menos com as mudanças climáticas. Então, tem algumas dessas pautas que são prioritárias e o Brasil foi a delegação que mais mandou pessoas, com a abertura aí do presidente Lula, dando a voz para a Marina. O Marcos aí também pode complementar mais tópicos interessantes do ponto de vista dele. Logo de cara, a gente tem que ficar com muito receio e um pé atrás sobre todas as ações e valores e planos que são divulgados na COP. A gente está na 28 agora, né? Então já foram algumas COPs e grande parte delas com promessas não cumpridas. Que a gente tem até um termo para isso, que é o COP washing, né? Então tem que ter muito cuidado com o que é divulgado. Uma coisa muito legal é justamente esse público crescente, né? O Brasil aí sempre dando show nessas conferências, dessa vez não foi diferente. E geralmente essas conferências dão algo em torno de 20, 30 mil pessoas, e essa estão estimando em 100, né? Eu fico imaginando o Brasil recebendo a COP25 em Belém, como é que ele vai estar preparado para receber esse povo todo, que provavelmente será maior. O pessoal vai querer vir para o Brasil. Como o Marcos bem trouxe, essa é a COP do petróleo, né, que está sendo chamada, né? Está sendo levada para dentro do cerne de um dos maiores problemas, né, de um dos maiores emissores de gases de efeito estufa, que é essa região. Eu, particularmente, gosto muito de levar as grandes discussões para o cerne do problema. Só que essa COP, como todas as outras, ela já vem também em volta de várias polêmicas, né? A primeira delas é que o presidente da COP é o mesmo presidente da companhia de petróleo do país. A princípio, não poderia dizer tanta coisa, a não ser que foi divulgado, uma matéria da BBC, de que estaria aproveitando, inclusive, né, os presidentes estão atendendo a COP, para realizar alguns acordos de exploração de petróleo. Inclusive, o Brasil é um desses. Isso não foi sequer desmentido, né? A COP ela vai transitando nesses lados ambíguos e vamos ver o que vai sair de fato no final das contas. O fato é que até agora não teve nenhuma meta clara sobre redução de petróleo. Foi um acordo entre as grandes petroleiras de redução de metano,
que é um gás que produz muito mais gases de efeito estufa do que o CO2, mas na proporção geral ele é bem menor. Resolver o problema do metano não é resolver o problema que a gente está precisando agora. E, além do mais, investir largas quantias em energia renovável também precisa estar no mesmo patamar do que o investimento que é feito atualmente ainda em energias fósseis, né? Carvão, petróleo, gás. A gente tem uma proporção aí que, mais ou menos, a gente investe uns 500 bi dólares por ano em energia renovável e a gente tem o dobro disso ainda sendo investido em energia fóssil. A gente precisa ter muito atento à conta, ao sentido real dos números, né? Só que, além de ser a COP do petróleo, ela está sendo chamada também de COP do dinheiro. Talvez os Emirados Árabes, né, o país sede, ficou muito preocupado, talvez, com esse apelido que trouxeram para a COP e resolveu abrir a carteira. O bom, pelo menos, desses países que estão ali nessa região é que eles não têm problema em abrir a carteira. E os Emirados foram um desses, né? Então, logo de cara, eles anunciaram um fundo de 30 bilhões de dólares para resolver questões climáticas, né? Seja para investir em renováveis, ou seja, para transicionar o próprio país para um mundo mais sustentável. Teve anúncio do BID, dizendo que vai abrir fundo com 150 bi, teve fundo para doenças tropicais, aí entrou fundações, Fundação Bill Gates, com o próprio Emirados de novo, também anunciando mais um bi, teve Estados Unidos anunciando 3 bi para fundo de energia renovável, e anunciando que vai encerrar o uso de carvão até 2035. Tiveram grandes anúncios de grandes superpotências, mas um que faltou, e sempre falta, é sempre o da China, que não se considera uma superpotência. Nesse caso, ela vai ao G7, ela vai ao G20, mas quando o assunto é climático, ela se exime dessa parte. E a China, quando vem para esse momento de aportar, ela não aporta, e quando vem para esse momento de dizer o quanto que ela vai reduzir em algo, ela não diz. Dessa vez não tem sido diferente. Vamos ver, ainda tem um tempinho aí para a China dizer o que veio. Tem um ponto também que é muito legal, que a gente diferenciar o que é declaração voluntária dos países e declaração de um processo de negociação que é, de fato, razão de ser da COP. Se os países estivessem lá para declarar unilateralmente, a gente não teria necessidade de uma convenção. Tivemos alguns anúncios interessantes, né? O Marco já trouxe um deles, que é esse fundo de perdas e danos, que foi logo de cara, porque ele já tinha sido feito lá no Egito, né? Na última COP. Então esse foi mais detalhamento dele, né? Inclusive pelo valor, que é bem baixo, inclusive, não chega a 1 bi. E os países que deveriam, as superpotências, não colocaram quase nada, né? Estados Unidos, de novo, não comparecendo, a China, de novo, não comparecendo nesse fundo. Tivemos um pouco de União Europeia e Emirados, de novo, aí com peso na consciência, colocando bastante dinheiro. Assim como já tiveram outros fundos, em Paris já tinha um fundo prometido, também a grana pouco aparece. Vamos ver se nesse eles cumprem essa promessa. Teve desafio de gerenciamento de carbono, é uma atividade para extrair carbono, então tem aí uma meta, pelo menos que colocaram, para investir nessas tecnologias de extração de carbono, né? Os países eles prometeram triplicar a geração de energia limpa até 2030, né? Você falou aí dos Emirados Árabes, eles levaram um puxãozinho de orelha. Eu vi que alguns países, talvez não tão expressivos, aí eu ia perguntar para vocês, quais são essas superpotências? As superpotências estão pensando em quê? E aí você falou aqui agora, China, a questão dos Emirados Árabes, que eu vi que eles levaram um puxãozinho de orelha, assim como a Austrália, Japão, falando que eles podem aumentar os esforços. Mas são países não tão expressivos assim. Quais seriam essas superpotências? Eu diria que a grande superpotência é a China, seguida dos Estados Unidos. Se esses dois se resolvessem entrar de cabeça na briga, certamente a gente teria esse problema resolvido há mais tempo, ou num curto prazo, ou num menor prazo. A gente vê muito a União Europeia entrando com mais força, principalmente a Alemanha, mas a União Europeia ela já vem reduzindo as emissões dela há muito tempo, né? Ela já vem cumprindo acordos unilaterais já há bastante tempo. Tem um outro ponto também muito importante de dizer da União Europeia, ela jogou para outros países, né, as fábricas, grandes entidades poluidoras para países em desenvolvimento, então grande parte do que ela emitia antigamente, ela já não emite tanto. Então quando a gente está falando de superpotência aqui, nesse tópico específico, Estados Unidos e China, assim, no final das contas, né? Agora, quando a gente está falando de fundo, vamos criar um fundo para resolver questões climáticas em países subdesenvolvidos, aí a gente está falando das superpotências que realmente têm mais recursos para fazer esse tipo de aporte. E a gente está falando não só de Estados Unidos e União Europeia, como também de China de novo, a gente está falando de Austrália, está falando de Canadá, né? Está falando de todos os países que de fato poderiam ter recursos para aportar isso e em que os subdesenvolvidos eles seriam diretamente beneficiados. Lembrando, né, Silvia, que a gente está aqui no meio do podcast, no meio da COP, né, 28, então muitas coisas, novidades, geralmente ficam naqueles últimos dias, que às vezes eles pedem até extensão daqueles outros momentos para fechar, e às vezes o pessoal passa até um dia a mais, meio dia a mais, 2 dias a mais, exatamente para fechar as pautas, né? Então tem algumas pautas que a gente comentou aqui que ainda não rolaram, mas os principais pontos foram esses que a gente colocou.
lembrando, quando a gente fala de superpotências, né, a gente está falando por que esses grandes são cobrados, né? Porque esses grandes são responsáveis, historicamente, por terem se desenvolvido à base, sim, de energia não renovável, que é o que trouxe a qualidade de vida para o que a gente está fazendo agora, para que você está escutando na internet, no podcast, obviamente para poucos ainda. Agora a gente precisa compensar, minimizar, regenerar para que a gente possa sair desse tal do mudança climática, aquecimento global e tudo isso que você está sentindo aí literalmente na pele, certo, Sil? Isso aí. Agora, você falou muito da questão do Brasil, você citou aí, né, que o Brasil está lá muito bem representado, ativo como sempre. Quais são as expectativas da nossa participação lá na conferência? Tem uma expectativa de trazer dinheiro para o Brasil para manter a floresta em pé, e alguns fundos até então, na Amazônia, por exemplo, já conseguiram receber alguns recursos, alguns grandes players e também os famosos que eu brinco, superstars do clima, também já enviaram algum dinheiro aí para o Fundo Amazônia, e também tem a questão de trazer a COP30 aqui para o Brasil, né, daqui 2 anos. Então, existe aí um trabalho todo de lobby, conferências, conversas para poder fazer isso. E a abertura com o presidente, com a ministra, foi uma abertura bem emotiva, assim, né? Trazendo os povos da floresta, trazendo as questões. Vale a pena aí, para quem não escutou a fala, para entender esse mundo geopolítico, né? O quanto a representação do país, do Brasil, está tentando, por meio dessa temática, né, transversal a todos, segundo, né, o governo coloca, aos vários ministérios, trazer esse tópico que entendeu que, com certeza, é um ponto muito importante para o país, inclusive para o nosso desenvolvimento, e um desenvolvimento moderno, novo, que é o desenvolvimento sustentável, à base de lastro de energias renováveis, à base de lastro de uma agricultura real para que possa acontecer. O Brasil, o que a gente chama que o Marcos trouxe isso, né? Ele voltou ao protagonismo. Ele voltou a ser visto, reabriu seus fundos. Então, todo dia a gente vê determinado país acrescentou mais recursos a esse fundo, o Fundo Amazônia, ou novos países chegaram para aportar. E aí são as superpotências, né? Estados Unidos, Inglaterra, Noruega, que adora dar verbas para esse fundo. O desmatamento caiu, então essa é a notícia boa. O próprio governo vem anunciando, né, de diversas medidas, né, a gente chama aí de Sustainability Linked Bonds, né, que são emissões de título que são vinculadas a metas sustentáveis, né, então como se o governo fosse realizar, por exemplo, uma transição energética e ele estivesse captando recursos especificamente para isso, né, você soubesse para onde que vai o seu recurso. E a parte ruim, o nosso Congresso ele aprova subsídio para a usina de carvão, fogo no Pantanal, tem seca na região norte, tem desmatamento no Cerrado, e tem um novo PAC do governo, onde a gente não sabe aonde que isso vai levar, né? Eles já mostraram um pouco, mais ou menos, onde os números estão indo. E a gente sabe que, por exemplo, metade dos recursos que vão para a energia são destinados a mais exploração de petróleo, inclusive a exploração na foz da Amazônia, né, que está sendo debatida ainda. Agora, o que foi proposto, né? O que o Brasil chegou lá e já anunciou? Esse foi o mais curioso, né? Que foi esse fundo de preservação para florestas tropicais. O Brasil não tinha muito tempo para preparar isso e parece que ele não conversou com os outros grandes países que têm florestas tropicais, que é o Congo e a Indonésia. Parece que ele já tinha conversado sobre a possível adesão deles e eles tinham gostado da proposta, mas a proposta em si foi uma novidade, ela ainda é um conceito. Isso não foi anunciado, de fato. Eles basicamente mostraram alguns slides numa sala, né, num evento. O que eles mostraram foi que eles têm um interesse de captar via fundos soberanos, né? Os fundos soberanos são os fundos que os próprios países têm. São fundos imensos, né? Tem aí da ordem de 12 trilhões de dólares. E o Brasil quer desses 12 trilhões, 250 bi para financiar esse fundo de restauração e preservação das florestas nesses países. Um outro papel interessante também, que é o plano de transformação ecológica do governo. Estima-se que é necessário de 130 a 150 bi dólares por ano. Isso em energia renovável, isso em restauração de floresta, isso em mitigação de efeitos climáticos. Em agricultura, tem várias frentes desse plano, é muito interessante até depois pesquisar a fundo. Ele ainda está sendo divulgado aos pouquinhos, ele está sendo construído aos pouquinhos, né? Talvez o grande objetivo desse plano seja
levar o Brasil para um novo patamar que a gente chama de economia verde, né? O Brasil passa a ser exportador de hidrogênio verde e outras fontes de energia mais naturais ou renováveis, e provavelmente o mundo vai precisar para passar por essa transição. E o Brasil, tomando essa dianteira, ele tem tudo para ser um grande polo exportador, se beneficiar muito disso, e não só se beneficiar como exportador, como gerar emprego também aqui internamente nessa nova economia, né? Deixar os empregos do petróleo para trás e passar a gerar empregos para o futuro. Então teve anúncio do BNDES também, mais de bi para restauro também da Amazônia, e teve um anúncio do Brasil de entrada, né? A gente está falando aqui de restauro, de transição energética, e o Brasil, ao mesmo tempo, ele declara que vai entrar na OPEP+, né, que é o puxadinho que a gente chama da OPEP. Né? A OPEP é a organização dos maiores países produtores de petróleo do mundo. E a OPEP+, é esse grupo que eles criaram para colocar os países que também produzem petróleo, mas não como entidades participantes das discussões, mas apenas observadores. Bom, muito tem que ser feito pelo poder público, né? Como vocês mostraram aí, né? E tem muito que cada um de nós, os consumidores, também pode fazer, né? De acordo com o relatório da Euromonitor, pelo menos 64% dos consumidores relatam terem atuado com iniciativas sustentáveis em seu cotidiano, mas declaram ceticismo sobre suas atitudes serem ou não decisivas para uma mudança do cenário climático. Afinal, qual é o papel do consumidor na promoção da sustentabilidade? Como que as escolhas individuais, né, elas impactam o meio ambiente e quais exemplos práticos desse impacto positivo? Vocês que estão aí mais inseridos na área do que nunca, devem escutar, né, os amigos ou familiares perguntando ou questionando: se só eu fizer, será que realmente vai fazer diferença? Como é que vocês lidam com isso e enxergam esse protagonismo de cada um de nós? Olha, Silvia, essa é a pergunta que eu mais ouço nesses meus 25 anos de carreira, mais de 25 anos de carreira, e agora na academia, cada vez mais, né, os alunos e alunas vêm questionando no MBA, na pós, na graduação, e falam que será que estão terceirizando a responsabilidade que é do governo, que é da empresa, para nós, consumidores? E isso é muito preocupante, porque muitos deles e delas virarão aí decisores de grandes empresas, acionistas, liderarão ONGs, movimentos, enfim. E eu acho que nisso está a sua pergunta, né? Quando a gente, como consumidor, resolve escolher um produto, um serviço que é de energia limpa, que é um produto com uma embalagem mais reciclável, retornável, pode ser pouco, mas sim está trazendo a educação para a sustentabilidade, o consumo consciente. E aí, quando essa pessoa, esse aluno, aluna, esse jovem, começa a decidir coisas da sua vida, seja de compras, ou seja, para ver se numa grande conferência como uma COP dessa, ela vai tender a um lado ou outro, tudo isso vai estar enraizado já no seu modo e estilo de vida, para que possa efetivamente fazer aí um movimento para a sustentabilidade, para o impacto positivo. E a partir disso, né, eu até escrevi um livro que é o 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o Mundo, ganhador do Prêmio Jabuti de 2019, trazendo dicas para você fazer. Feche sua torneira, ajude um amigo hoje, faça xixi no banho, escolha energia renovável sempre. Exatamente esse movimento tem que começar também pelos consumidores, cidadãos, entendendo a importância que cada ação conta para que a gente possa minimizar e regenerar esse nosso tão lindo planeta azul. A gente precisa ficar preocupado quando a gente escuta esses discursos de que as pessoas não têm que se autorresponsabilizar também para essa solução, né? Ser parte da solução. Não, de fato, é uma questão. As empresas, às vezes, elas passam realmente adiante. Posso dar um exemplo prático aqui, a questão de reciclagem. As empresas têm, às vezes, grande parte do mundo, legislações que as obrigam a cuidar dos seus próprios resíduos e grande parte das vezes elas passam essa obrigação para os consumidores. Então esse é um ponto, de fato, para ficar atento, mas eu acredito muito, sim, que a ação individual, por mais que ela possa parecer pequena, a soma dessas ações, elas podem causar uma onda muito, muito importante, muito interessante, né? Principalmente de influência de outras pessoas que não são tão conectadas assim. Cada, né, decisão de poder de compra, né, ali a pessoa está ali pensando o que ela vai, ela olha ali no supermercado, o que ela vai escolher. Tem várias características ou vários requisitos que ela poderia estar olhando para esses produtos, né? Eu acho que, assim, um deles
é escolher produtos locais. Agora, você pode estar olhando também outros aspectos. Eu falei da embalagem, então você se ligar na embalagem, se ela é reciclada, se a empresa tem algum cuidado com a sustentabilidade. As empresas adoram hoje em dia fazer marketing na própria embalagem, então você meio que já fica sabendo o que ela é preocupada ou não. Aquela empresa que não coloca nada, provavelmente ela não faz realmente muito grandes coisas. Então a gente sabe quais são as marcas mais ou menos também estão preocupadas. A gente, aparelhos de casa, assim, né, ar-condicionado, geladeira e tal, tem um selo, né, na cara deles, então é fácil você saber quais são aqueles que consomem menos. Então são pequenas coisas que de fato podem fazer grandes diferenças, né? Mas e se eu não gerar nenhum resíduo também, né? Eu falo por mim, eu faço umas compras aqui num mercadinho a granel e eu levo os meus potinhos para lá. Então eu não uso o saquinho que eles colocam ali, eu levo os meus potinhos e eles já sabem, quando eu chego eles já falam, lá vem ela do potinho, lá vem ela com os potinhos. E eles falam, você é a única que faz isso. E quem dera se todo mundo fizesse isso que você faz. Pô, a gente iria economizar aqui nas nossas compras de saquinhos plásticos e eu não estou gerando resíduo nenhum. E aí eu pergunto para vocês, o que leva as pessoas a optarem por marcas e produtos sustentáveis? O que vocês acham que influencia nas decisões de compra nesse contexto? Com certeza, ainda no Brasil, segundo as várias pesquisas que a gente tem, com certeza o preço e a qualidade, que ainda são os grandes vetores. E aí, quando você chega numa classe mais baixa, economicamente falando, você tem, com certeza, o preço como principal decisor aí, muitas vezes, de muitos produtos para isso. E sempre me perguntam, mas todo produto sustentável é caro? E aí você tem muitos produtos que você pode, como as hortas comunitárias, nas várias comunidades periféricas no país, que já estão fazendo aí a sua verdura, o seu material de alimento localmente, né, que dá para realmente fazer, mas ainda é uma questão de escala, né? A gente precisa fazer o velho e antiga pirâmide de consumo, né, para poder pagar o processo, a inovação, assim como você comprava lá o seu celular antigo, custava muito dinheiro, né, e agora você compra muito mais barato, qualquer um tem acesso ao celular, assim como as TVs planas, assim como os computadores, e foi pago primeiramente pela tecnologia e inovação, e aí você chega numa escala muito grande. Assim como os produtos novidades, as frutas novidades, você acaba pagando primeiro, depois começa a ter todo o processo de escala. É isso que a gente está tentando fazer, divulgando esses produtos, trazendo esses serviços mais sustentáveis para que a gente possa impactar cada vez menos. A consciência ambiental no brasileiro, ela já é bastante alta. As pesquisas também dizem que tá aí mais de 90% dos brasileiros estão muito preocupados com as consequências, né, do aquecimento global, com a crise climática, enfim. Se sabe que está acontecendo algo. Até chegar isso na ação, tem aí um caminho. E ele passa, acho que, por outras frentes também, né? Por incrível que pareça, produtos orgânicos, a gente tem a percepção de que eles são mais saudáveis, eles são superprodutos, né? Quando eles são basicamente sem tóxicos, né? Sem agrotóxicos. Mas a percepção, de fato, quando você chega no mercado, você olha aquele alimento orgânico, parece que ele tem 1.000 de nutrientes a mais do que o alimento logo do lado, que provavelmente não é orgânico. Estar na moda, né? Assim, acho que cada vez mais, principalmente as gerações que estão começando, estão chegando agora, geração Z, millennials, eles têm isso já muito intrínseco na vida deles, já escutam muito isso desde que eles nasceram, muito mais do que as gerações mais velhas, né? Eles já nasceram escutando esse discurso, eles já sabem dos problemas e quanto mais agravam-se os problemas, mais é urgente para eles que vão ser quem vai receber esse mundo da forma como as gerações mais antigas estão deixando para eles. Então eles realmente precisam se preocupar com isso de forma bastante efetiva. Essa pressão social, essa pressão cultural, acho que tende a ser um grande fator para as próximas décadas aí. Como é que vocês têm visto essa resposta aí dessas demandas crescentes por sustentabilidade, práticas mais conscientes, éticas, por parte das empresas e como que isso afeta, né, a percepção do consumidor e que talvez esse seja um grande fator decisivo no ato da compra também, né? A gente fez um fórum de marketing de causa no final de novembro de 2023 e mostrou efetivamente o quanto o consumidor dá uma olhada no site, vai pesquisar, principalmente esses que o Marcos falou, né, da geração X, Z e milênio, né, que gostam de dar aquela tweetada, dar uma olhada no Instagram antes de comprar e que realmente faz uma diferença aí grande na hora do consumo, na hora da decisão,
e as empresas começam a ter essa pressão, não só vindo do consumidor, né? Muitas vezes as empresas são B2B e não tem essa consumidor na sua linha final, mas, inclusive, tem uma pressão dos seus clientes, outras empresas buscando essa temática, e os acionistas que agora querem e exigem o tal do ESG, o ambiental, social e governança, para que possam efetivamente ter um trabalho focado nas temáticas, metas e processos ligadas não só ao meio ambiente, que é o nosso tema aqui falando bastante, mas também ao social e à governança. A gente sabe o quanto essas empresas cada vez mais estão sendo compradas, não só por questão dos seus acionistas, até para ter acesso a um capital mais barato, que os bancos também olham esse risco, e aí, com isso, as empresas realmente começam a implementar ações no seu começo, né? Não todas, e aí tem o greenwashing, SG washing, adorei o copy washing que o Marcos falou aí, que trabalha exatamente com esses tópicos para não ser mentira e fazer efetivamente essas ações. Aquelas que estão sendo mais transparentes, principalmente em relação aos seus erros ou dificuldades de implementar determinada ação, têm sido as empresas que têm se beneficiado mais desse mercado sustentável, vamos dizer assim. A gente pode trazer exemplos clássicos. A Patagônia, sempre a Natura, aqui no Brasil, que são empresas que mostram tudo aquilo que elas fazem, mas principalmente o que falta para chegar aonde elas querem chegar, né? Seja na meta lá, net zero, né? De emissão de carbono, seja uma meta de redução de resíduos, seja uma meta de diversidade, né? Que entra no tópico SG, a diversidade no board da empresa, diminuição de diferença salarial dentro da empresa, né? Tem várias iniciativas dentro desse universo ESG que as empresas estão buscando e que elas vão ser cada vez mais cobradas, não só pela legislação, porque a legislação vai passar a cobrar essas empresas, mas pela população em geral. Agora, as empresas que de fato estiverem demonstrando isso, como que elas estão fazendo para chegar lá, não só a parte boa, e a parte boa, acho que as pessoas estão cada vez mais cansadas de ver, porque está cada vez mais claro, né? A gente tem aí vários estudos, principalmente de ONGs, mostrando o quão frágil é o discurso das grandes, né, de grande parte das grandes empresas em relação ao que elas propõem, às suas metas, ao que elas entregam. Então, as empresas têm que estar cada vez mais com a pulguinha atrás da orelha de como é que elas realizam esse trabalho. Elas precisam mesmo traduzir isso em ações verdadeiras para não ficar atrás nessa corrida da credibilidade. Então, a gente tem visto aí ações relacionadas a marcas de cerveja que passa a produzir a partir de energia renovável. A gente tem grandes varejistas entrando de cabeça aí no problema do resíduo, né? Como eu já até trouxe antes, já é obrigação delas, mas elas de fato agora estão buscando tratar disso com parcerias com cooperativas de reciclagem. E a gente vê muito também campanhas de conscientização. Eu acho que cada vez mais a empresa também é muito importante. A gente fala muito da ação prática, mas a educação, principalmente dos jovens, né, começando lá de trás, é super importante também. E a gente vê muitas iniciativas por parte das empresas tentando se vincular a esse novo universo. Mas sempre cuidado com o greenwashing, que ele está sempre na porta do dia. Bom, você falou aí de ter algo prático para mostrar a efetividade aí das mudanças de cada um. A gente poderia falar também das alternativas sustentáveis para geração e consumo de energia, né? A transição da matriz energética, que tanto se fala, é um ponto primordial para os objetivos de mitigação das emissões de gases do efeito estufa. Como que faz para sair desse campo das discussões, das teorias, como você bem disse, Marcos, e efetivamente para a prática, né? Falando dessa questão das alternativas mais sustentáveis de energia, a Agência Internacional de Energia prevê uma alta de 71% em relação ao ano anterior sobre a capacidade de produção de energia renovável. Vocês também enxergam com bons olhos essa transição? O Brasil já é uma referência mundial, né, em energia limpa, pela questão da hidrelétrica, e que realmente agora precisa dar um update, né, e continuar sendo à frente de todos e de tudo, aí com a questão das energias limpas, que foi o que o Marcos comentou sobre a economia verde, todo esse dinheiro que se busca para essa transição, e com certeza trabalhar aí com a energia solar, com o hidrogênio verde e todas essas outras fontes que estão sendo estudadas, além da nossa clássica biomassa, que já é utilizada aí muito em função
do nosso plano já antigo do álcool, né, lá dentro das empresas de álcool e açúcar. Então, realmente tem essa oportunidade muito grande e que precisa de mais investimentos, e não só as empresas que já entenderam isso como um investimento de curto e médio e longo prazo, porque às vezes com esses apagões e essas crises que a gente está tendo, não só climáticas, quanto as crises que a gente tem do falta de planejamento da nossa energia no país, já tem visto aí investido muito dentro dessas energias alternativas, fazendo suas próprias usinas, comprando de outras usinas, e também, por outro lado, o consumidor, né? O consumidor que tem a sua chácara, que tem a sua casa no interior, que tem também o seu espaço um pouco maior, né, para poder ter a própria energia solar, a eólica em alguns casos, em algumas cidades. Então, realmente, e as incorporadoras também, né? Você já vê as empresas que fabricam aí casas, que fabricam condomínios, fabricam, é ótimo, né? Que eles fazem a casa, o condomínio, os prédios, já colocando muito dessas energias, não só como um diferencial, mas também um menor custo para esse condômino que comprará essa casa e que efetivamente trará essa mudança. O que precisa ainda é um apoio realmente aí de parte de legislação, né, para poder ter um incentivo muito maior para esses vários tipos de energia. Precisa ter uma divulgação e uma educação mais acelerada para que todo consumidor consiga entender e ainda não fica naquela dúvida de será que vale a pena? Como assim? Eu pago tão barato minha energia hoje? Né? Então tem um déficit aí de continhas de matemática, né, para você entender esse tipo de investimento. Créditos acelerados para esse tipo de energia. Já existem linhas específicas dos grandes bancões para esse tipo de energia, só que não são muito bem divulgados, né? Os juros continuam juros de bancos tradicionais, né? Talvez exista aí uma necessidade de um incentivo maior também. Então, acho que a gente está num bom caminho. O que falta é acelerar, sempre acelerar e escala. Perfeito. Nesse ponto, os modelos de negócio inovadores é um que eu particularmente gosto muito, né? De como que a gente permite que pequenos geradores, às vezes até residenciais, possam criar a sua central hidrelétrica, a sua energia solar, a sua energia eólica, quem sabe no futuro, e centralize essa produção de energia, né? E acho que é legal também trazer um ponto, né? O Marcos trouxe muito bem sobre os fundos já estão aí, né? E eles já estão aí de fato, e não só para energia renovável, como para energia fóssil, né? Os governos mundiais, eles têm muito dinheiro investido em subsídios para a energia fóssil ainda, né? Carvão, petróleo e gás. Às vezes é só reverter esse fluxo que já vai para a energia renovável, já faria uma grande diferença. Os Estados Unidos, na COP, trouxeram algumas metas e algumas iniciativas um pouco nesse sentido, mas ainda bastante tímida, né? E, ao mesmo tempo, eles abrem um caminho, um flanco para explorar petróleo no Alasca. Enfim, você vai vendo que é sempre essa dicotomia, né? Enquanto ele limpa com uma mão, ele suja com a outra. Isso vale para qualquer país do mundo. Acho que um outro ponto também muito legal é desenvolvimento e pesquisa, né? A gente tem poucas verbas ainda no Brasil destinadas a isso, sem dúvida, né? Aí, corroborando de novo o Marcos, precisa ser acelerado, precisa ter mais investimento e principalmente dar mais valor à geração seja de startups ou novos projetos que estejam nesse universo, né? Que seja de geração de energia, que seja algum medidor de energia que torne essa distribuição mais eficiente. O gasto, né, o desperdício de energia no Brasil, a gente sabe que é muito grande. As linhas de transmissão, talvez a infraestrutura como um todo precise ser aprimorada também para que não haja esse desperdício. Então tem várias, isso acho que vale para o mundo, né? Não só para o Brasil. Tem várias ações que a gente precisa, de fato, que a gente talvez já faça, mas que sem dúvida nenhuma precisa realmente acelerar. Perfeito. Pesquisa, inovação, tecnologia, né? Tudo isso impulsiona as soluções sustentáveis, né? Nos produtos, nos serviços oferecidos pelas empresas também. Como que vocês acham que isso afeta, né, a percepção do consumidor e, consequentemente, os impactos que isso causa para o meio ambiente? A CEMIG, sim, promove aqui esse podcast, é um grande exemplo disso, né? Da questão da energia distribuída, da utilização dessa energia limpa também, né? Claro que isso brilha os olhos do consumidor e mostra aí
o quanto a tecnologia e a inovação é fundamental para que tudo isso aconteça, né? Silvia, é exatamente esse ponto, né? A inovação e tecnologia é o que vai fazer a gente escalar, é o que vai fazer a gente ampliar, é que vai fazer as novas gerações que ficam aí no TikTok, no Instagram, o tempo todo, em todas as redes sociais, com o celular grudado na sua mão, né? Que a gente vê essas gerações. Com certeza é esse tipo de tecnologia que vai trazer uma facilidade maior, que vai fazer o ensinamento maior. E como o Marcos falou dessas startups, muitas aí que vêm trabalhando, desenvolvendo serviços e mais do que isso, né, lastro positivo, né? Eu tenho muito falado desse lastro positivo, que é o que a gente está precisando hoje, que as empresas tenham um impacto positivo, regenerativo, em que, em vez de pegar coisas da natureza, elas devolvam positivamente coisas para a natureza, para o ser humano, porque realmente não dá tempo da gente ficar retirando coisas da natureza e não dá mais para a gente devolver. A gente precisa fazer os dois e ter um positivo nesse movimento em que há cada vez mais, né? O pessoal está lá na COP, o pessoal está falando de ESG, a gente falando de consumo consciente, essa maravilha desse podcast aqui trazendo esse tipo de informações. A gente sabe o quanto cada vez mais, né? E esse podcast é exatamente isso, né? Provavelmente você está escutando a gente no celular, no carro, né? Num fone de ouvido, correndo, fazendo alguma coisa. Então é isso, né? A informação antigamente você tinha que parar, ver a TV, tinha que. Enfim, tem muitos outros movimentos e a tecnologia faz isso escalar, faz isso crescer, e é o que a gente cada vez mais precisa. E eu continuo sempre, né? Por isso que eu estou na academia, dando consultoria, palestras Brasil afora, para poder levar essa temática. E eu fico muito positivo saber que tem pessoas aí como vocês também aqui no podcast, pessoal ouvindo a gente, buscando esse conteúdo, buscando essa positividade, encarando isso efetivamente como modelos de novos negócios e como um novo jeito de se viver e efetivamente buscar novas maneiras e não esse tradicional de sempre. Temos que inovar sempre com tecnologia. Acho que esse é um ponto muito importante, né? Assim, falta de informação, acho que não há. Está nos podcasts, está nos sites, está nos livros, né? É de fato quem se interessa e quem se conecta com o tema acessa essa informação com muita facilidade hoje em dia. Mas talvez o grande problema, o grande obstáculo, acho, para os consumidores é a conveniência, né? O hábito. Principalmente acho que para as pessoas mais velhas que já estão naquele hábito há mais tempo. Às vezes é mais caro e às vezes não é aquilo que ela está acostumada a consumir. Leva um tempinho, precisa de informação, precisa, às vezes, de ajuda, precisa de alguém para mostrar que os benefícios de um universo mais sustentável. Eu acho que para as empresas, acho que eu diria dois aqui. Acho que um custo inicial, se a empresa operou naquele formato a vida inteira, ela, de fato, ela vai ter que transicionar de alguma forma, ela vai ter que investir em novas tecnologias, em novo maquinário, se for empresa de máquina, em novos recursos humanos, vai ter que capacitar. É um custo, né? É um custo que, na grande maioria das vezes, não é barato. E é por isso que a gente fala muito, é onde entra o papel aí das COPs da vida, né? Com as promessas dos governos. Eles precisam ajudar essa transição. E acho que talvez a resistência à mudança também das empresas também, uma das grandes soluções, né? Seria uma ótima solução, que já tem sido feito muito, é minimizar, né? Esse discurso, né? Trazer para a realidade local de como é que isso está te afetando no dia a dia. E, de fato, cada vez vai afetar cada vez mais, vai ficar cada vez mais claro, evidente, como isso afeta as pessoas no seu micro-universo também. Então, acho que a tendência de fato, essa consciência só aumentar. Bom, tenho certeza que a gente aumentou a consciência de muita gente hoje com esse podcast, né? Só tenho a agradecer a vocês por esse bate-papo, por tantas informações, reflexões, dicas também. Obrigada, Marcos Nakagawa, professor Naka, e Marcos Salles, pelo bate-papo de hoje aqui em mais um episódio do Syntalks. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Vida longa ao podcast. Agradeço o convite, Silvia. Agradeço a participação de estar aqui, a honra de estar com o professor Nakagawa, também discutindo temas tão relevantes para o país e para o mundo. Prazer. Quero agradecer também a você que ouviu o episódio. Continue acompanhando por aqui em nossos perfis e plataformas digitais conteúdos sobre tecnologia, energia e inovação. Gostou desse episódio?
Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas. Até o nosso próximo encontro.